Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Romanos capítulo 5. Hoje eu gostaria de falar sobre os 5 muito mais de Romanos 5. O que é isso, pastor? O capítulo 5 de Romanos repete 5 vezes a expressão muito mais. E essas 5 repetições do muito mais é a revelação. É a revelação da liberdade. Hoje seus olhos vão ser abertos, porque o nosso Deus é um Deus do muito mais. Ele é um Deus que alimentou aquela multidão de mais de 5.000 pessoas com 12 pães e 5 peixinhos, mas foi muito mais, porque sobraram 12 cestos cheios ainda. Ele é o Deus que transforma a água em vinho e enche 6 talhas, que uma festa não era capaz de beber, porque ele é o Deus do muito mais. Ele é o Deus da pescaria, que pesca tanto peixe que os barcos quase afundam, porque Ele é o Deus do muito mais. Ele é o Deus que faz o cálice transbordar. Ele é o Deus do meu cálice transborda. Ele é o Deus da boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente, porque Ele é bom e ainda é muito mais. Ele ama você e ainda muito mais. Ele é o Deus do muito mais. Há muito mais disponível para você. Tem gente por aí falando uma imagem ruim, distorcendo a imagem do nosso Deus. Mas Deus é bom e muito mais. A sua bondade, a sua generosidade, o seu suprimento é um manancial inesgotável. É um oceano de bênção. Você está me ouvindo? Infelizmente, às vezes, nós somos só um conta-gotas. A nossa necessidade, às vezes, é só como conta-gotas. Nós fomos lá e pegamos uma gotinha. Essa gotinha no oceano enorme. A provisão de Deus não tem limites para você. Está me ouvindo? Deus quer operar um milagre na sua vida. Mas o milagre tem que ser por causa da bondade dele, não por causa da sua. Tem que ser por causa da fidelidade dele, não por causa da sua fidelidade. Tem que ser porque ele é bom, não porque você se acha alguma coisa. É preciso crer no favor imerecido. Ainda tem gente procurando merecer a bênção, mas a bênção de Deus é para aquele que não merece. Se você hoje se acha desqualificado, se você acha que você errou muito, se você acha que você estragou muitas coisas, eu quero dizer para você, você é alvo do amor de Deus hoje. Porque é na sua vida que Deus é glorificado. Deus é glorificado na vida daquele que não merece. Porque aquele que merece se enche de justiça própria. Ninguém merece, mas ele se acha merecedor. Mas felizes, bem-aventurados são aqueles que tiveram seus olhos abertos para entender que tudo é pelo favor imerecido da graça de Deus. Que o Senhor possa largar a sua fé. A sua fé é esse canal por onde flui as bênçãos de Deus. Que esse canal seja alargado e de fato a sua vida seja inundada. Você, a sua casa, onde você trabalha, as pessoas que andam com você possam ser encharcadas do rio da vida de Deus. Digam amém. Vamos lá, primeiro muito mais. Vamos direto ao texto, Romanos 5, verso 8 e 9. Diz assim, Romanos 5, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo o quê? Muito mais. Agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha o que o texto está dizendo. Deus provou que te ama. Não há mais nada a ser provado. Não há mais nada a ser acrescentado. Ele ama você. O amor dele não é instável. Não, ele ama você hoje, mas amanhã vai te amar menos. Ou você comportou bem, ele te ama, comportou mal, ele para de te amar. Não, ele já provou que te ama. Como é que ele provou que te ama? Entregando Jesus quando você ainda era pecador. Quando você ainda estava longe dele.
Ele entregou o seu próprio filho. Ele provou. Preste atenção. Deixa eu te explicar uma coisa importantíssima para você aqui. É preciso fugir da subjetividade. Pastor, o que é isso? Então, o que é ser objetivo e o que é ser subjetivo? Então, exemplo. Eu chego na minha esposa e eu digo, eu sou um sujeito exterior a ela. Eu digo a ela, eu amo você. Eu pego e faço um sacrifício por ela, provando que eu a amo. Isto é algo objetivo. Está entendendo o que eu estou dizendo? É objetivo. Então, quando é que você se torna subjetivo? Essa é minha esposa depois disso, de chegar e disser, mas eu não sinto que você me ama. Você falou, mas eu não sinto. Isso é ser subjetivo. Ela não pode confiar no subjetivo que ela sente. Ela tem que ficar no objetivo do que eu disse. Já provei. Eu amo você. Quantos estão entendendo? Mesma coisa acontece com Deus. Deus está dizendo, eu amo você. E a prova de que eu amo você é de que eu entreguei Jesus para ter morrido, para ter você comigo eternamente. Isso é objetivo. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Tem um endereço, foi lá no Calvário, no Gólgota, em Jerusalém. Aconteceu. É objetivo. Mas aí no dia da tribulação, o que você fala? Eu não sei, eu não sinto que ele me ama. Eu não estou sentindo a presença, não estou sentindo que ele está comigo. Não estou sentindo isso, sentindo aquilo. Isso é ser subjetivo. Sai do subjetivo e fica firme só com o que a palavra de Deus diz. Ele me ama, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não tem problema. Ele disse, o que ele disse é objetivo. Ele já provou que te ama. Quantos estão entendendo? Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, pastor, mas tem algo errado sobre o objetivo? Não, é muito bom sentir. Eu adoro sentir as coisas. Mas no dia em que eu não estou sentindo, eu continuo firme, caminhando firme, do mesmo jeito. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Então, sentir as coisas é bom. Não tem nada de errado. Mas viver pelo sentimento é um problema. Porque cancela sua fé. Anula o que está escrito. Então, não vivemos por sentimento. Então eu digo para você, o que o Senhor está presente aqui. Quantos concordam comigo? Agora, por que eu te digo que está presente? Se eu for subjetivo, vou dizer o quê? Senti a unção na hora que eu entrei aqui. Senti um calafrio na espinha. Ele. Chorei demais. Olha, chorei assim até meu olho ficar inchado, entendeu? Então, tudo isso é bom? Sim ou não? Mas essa é a prova de que ele está aqui? Porque o outro do lado não sentiu nada. Por que eu digo que ele está aqui então? Porque ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ele é fiel? O que ele diz é verdade? Então, estamos aqui no nome do Senhor? Então ele está entre nós, ele está aqui presente aqui, aleluia. Então isso é viver de maneira objetiva com a palavra. Então Deus já provou que te ama. Ele não tem mais nada para te provar. Você só tem que confiar e descansar no meio da dificuldade. As dificuldades vêm no meio das tribulações. Elas são inevitáveis. Fazem parte da vida desse mundo caído. Nós passamos por elas. Mas no meio delas, nós podemos ter um cântico novo. E Senhor que nos ama. E podemos declarar, eu sou amado. Não estou entendendo, mas ele vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. E se é o diabo que está fazendo, ele vai se levantar e vai desfazer toda a obra do diabo. Quanto a mim, eu vou perseverar e crer, porque é verdade. Ele já provou, eu sou amado. Logo, muito mais. Verso 9. Muito mais agora. Antes você era inimigo de Deus, né? Ele te amou tanto. Agora, imagina agora que você foi justificado pelo seu sangue. Diga, eu creio. Eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Então, o que significa ser justificado?
é mais do que ser perdoado. Ser perdoado já é maravilhoso, ser perdoado é bom, e Deus te perdoou na cruz, mas Deus fez mais do que te perdoar, Ele te justificou para você ter completa paz diante dele. Qual que é a diferença, né? Por exemplo, João vem e rouba, o João roubou. Se o João roubou, o João é o quê? Ladrão. Mas ele vai diante do juiz, por exemplo, né, de uma maneira que eu não sei como, o juiz perdoa o roubo dele. Ele agora é perdoado. Mas eu te pergunto, ele tornou-se justo por causa disso? Ele tornou-se apenas o quê? Um ladrão perdoado. Tá me entendendo? Você não é só um pecador perdoado, você não é só um drogado perdoado, um pinguço perdoado, um depravado, pornógrafo perdoado, um ladrão perdoado. Não! Deus fez algo maior em você. Deus pegou você em Cristo e matou você na cruz. E na ressurreição dele, fez você também ganhar uma nova vida. De maneira que você nasceu de novo. E esse novo homem que você é, não tem passado. Nunca roubou coisa alguma. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você é uma nova criatura, você não tem passado. Então você é justo, inculpável. É declarado inocente. A palavra justificado é a palavra dos tribunais, que significa, na verdade, declarado sem culpa. E o seu processo é levado diante do juiz, depois do juiz olhar todas as supostas evidências e provas contra você, o juiz conclui que a acusação é infundada. Nada consta contra você. Você não pode ser culpado. Ele então fecha o processo, pega o carimbo e bate em cima, dizendo: é o quê? Inocente. É isso que está diante de Deus no seu processo. Oh, glória a Deus. Você foi declarado sem culpa, inocente de todo crime. Toda acusação contra você agora é falsa. Eu sei que isso parece uma grande loucura, e na verdade o Evangelho é loucura, mas tudo isso aconteceu na cruz do Calvário. Quantos dizem amém? Por causa disso nós somos salvos da ira. Você foi salvo de quê? Do que você foi salvo? Muitas pessoas dizem: eu fui salvo do diabo, eu fui salvo das pragas, das doenças, eu fui salvo. Então muita gente diz que foi salvo disso, daquilo, salvo do inferno, mas na verdade, se você quer falar de maneira bem correta e bíblica, você foi salvo da ira. A ira de quem? De Deus. A ira de Deus. Preste atenção. A ira de Deus um dia virá. Está escrito que ela virá. Ela é chamada de o grande e terrível dia do Senhor, ou também chamado por muitos de nós como o dia da grande tribulação, que você sabe vai durar 3 anos e meio, vai ser o dia da ira do céu, vai ser algo tão terrível, que Deus nos amou tanto, que Ele falou: eu preciso livrá-los disso, quem poderia livrar-nos da ira do próprio Deus? Só Ele mesmo. Por isso Ele nos amou tanto que enviou Jesus. E na cruz do Calvário, Cristo suportou a ira de Deus, que era para vir sobre você. No dia em que você creu no Senhor, você foi salvo da ira. A ira nunca mais virá sobre a sua vida. Não aceite nenhum pregador vir dizer para você: cuidado, a ira de Deus está vindo, Deus vai pegar você. Não aceite, não procede. Não estou falando do Evangelho. O verdadeiro Evangelho é: a ira já veio sobre Cristo, não pode vir novamente sobre você. Pastor, isso significa que quando eu faço algo errado, então Deus não fica irado? Não, com você Deus não se ira mais. Mas significa que Ele, como Pai, não vai te corrigir? Vai, mas não com ira. Ele vai corrigir você como Pai que te ama, um Pai amoroso, não um Pai abusador. Não está me entendendo? Mas um Pai tremendamente carinhoso e afetuoso. Você é muito amado do Senhor. A ira nunca mais virá sobre você. Se você tem estado com medo,
Porque muitas pessoas têm medo, principalmente do dia da dificuldade. Naqueles dias onde você segue uma série de coisas, parece que estão nos contando a respeito de algo, não é? Uma série de coisas ruins que vão acontecendo sucessivamente. E qual que é a primeira coisa que o diabo lança na sua mente? Deus veio acertar a conta com você. O dia do acerto chegou. Prepare-se. Pois é, esse é o dia que você vai experimentar mais graça de Deus, porque é mentira do diabo. Você já foi salvo da ira. Diga, eu sou salvo da ira. Então preste atenção por muito mais aqui. O primeiro muito mais. Se quando você era inimigo de Deus, Deus provou que te amava, muito mais agora que você foi justificado pelo sangue. Você nunca mais vai experimentar a ira de Deus na sua vida. Alguém diga glória a Deus? Isso é muito mais, muito mais. Preste atenção. O que Cristo fez não foi só, como é que eu vou dizer, restituir o que Adão perdeu. Está me ouvindo? Porque o que Adão perdeu foi o quê? Ele tornou-se pecador, ele caiu no pecado. Cristo não veio para nos lavar desse pecado. Não, ele fez muito mais. Nós temos muito mais do que Adão alguma vez sonhou no Éden. A Bíblia fala que hoje você está sentado com Cristo nos lugares celestiais. A Bíblia fala que você agora comeu da árvore da vida. Cristo é a árvore da vida. Ele é o pão da vida. Você quando come dele, a vida do próprio Deus entra dentro de você. Adão nunca teve a vida de Deus, mas você tem a vida eterna de Deus habitando permanentemente em você. Você é muito amado, você é muito mais que perdoado, você é justo, declarado sem culpa, impecável na presença de Deus. Então, na obra de Cristo, colocou você numa posição que é muito mais, muito maior, superabundante do que algum dia foi lá no Éden. Quantos dizem amém, glória a Deus. Segundo, muito mais, verso 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque se nós, quando inimigo de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, diga muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha o que diz. Mais uma vez, quando nós, naquele tempo, nós éramos inimigos de Deus, e fomos reconciliados. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Na Bíblia nunca diz que Deus se reconciliou conosco. Diz que nós nos reconciliamos com Deus. Porque não tinha problema com Deus. Deus nos amou de tal maneira. Deus não os queria de volta para si. Mas o homem, depois que pecou, quando ele ouviu a voz de Deus, ele teve o quê? Sentiu o quê? Medo. O medo do juiz, o medo de Deus, o medo do juízo, o medo de Deus, o medo da prestação de conta é a raiz, é a essência de todos os medos, porque é o que vem depois da morte. Qualquer psicólogo vai te dizer que a raiz de todo medo é o medo da morte, mas qualquer um cristão que entende a palavra sabe que a morte não é o fim, que quem tem medo da morte tem medo da prestação de conta, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, mas depois disso ele vai ter que se encontrar com o seu Deus. Todo homem vai se encontrar com Deus, mas naquele dia eu vou chegar com a minha oferta, o cordeiro, o sangue, e porque eu estarei debaixo do sangue, a ira nunca poderá me alcançar. Então o medo acabou. Mas o homem ainda, como Adão, está se escondendo. Se esconde com medo. Mas pastor, ele ouve a voz de Deus. Ontem uma irmã me mandou uma mensagem à noite, ela dizia: pastor, antes de eu me converter, quando eu fazia algo errado, eu sentia muito mal, e agora que eu sou crente, eu também acontece isso. E aí ela queria entender como você explica isso. A pessoa que está lá fora, ela sabe que quando erra, é exatamente isso. Todo homem tem dentro de si uma consciência de certo e de errado. Porque comeu da árvore do conhecimento. E todo homem e toda mulher, quando é sincero, porque tem gente que não é sincera, tem gente que procura mentir para si mesmo, tenta convencer de que o certo é errado e o errado é certo.
Mas quando ele é sincero e faz algo errado, ele sabe, não deveria ter feito isso, pisei na bola, aprontei, está errado isso. Mas ele não tem como resolver, ele não sabe como resolver o problema. Então ele só vai acumulando culpa, angústia. Mas Cristo veio para te libertar dessa cadeia, dessa prisão. Quanto mais culpa e angústia, mais medo da prestação de conta. Mas eu quero dizer para você, o escrito de dívida, a nota promissória, a duplicata que estava no seu nome, foi quitada. O sangue de Jesus pagou. O Senhor pagou a toda a sua dívida. Então você foi reconciliado. E o que significa ser reconciliado? Que agora você não se vê mais como inimigo de Deus. Você nunca mais poderá ser inimigo de Deus. Porque foi feito reconciliação. Por isso você agora é salvo pela sua vida. A sua vida é presente em você. Te salva de todo momento. Não apenas te salva da ira, mas te salva de uma vida ruim, de um casamento ruim. Te salva da maldição, da miséria, da depressão, da angústia. Te salva de todo tipo de escravidão. Essa vida opera em você permanentemente. Ela é uma vida eterna, inquebrantável, imutável. Não pode ser mais removida. Entrou em você, vai estar em você eternamente. É a vida de Deus. Aleluia. Muito mais. O Deus do muito mais quer que você desfrute muito mais dele hoje, em nome de Jesus. Amém, querido? Terceiro, muito mais. Verso 15, diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos aqui também pode significar todos. Pela ofensa de um só, Adão, todos morreram. Mas agora, muito mais. Diga, muito mais. A graça e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E muitos aqui também significa todos. Então a graça de Deus, o dom pela graça, hoje é abundante sobre a sua vida. Se no tempo, se por causa do pecado de Adão, se por causa do erro de um só homem, o pecado se espalhou, o pecado encheu toda a terra, muito mais agora, por causa da obra de Cristo, por causa do dom da graça, você vai experimentar a vida da parte de Deus. Aleluia! O pecado de Adão atingiu todos os homens, ninguém conseguiu escapar. Mas a graça de Deus também hoje é para atingir todos os homens. A glória de Deus quer atingir você. Isso significa que o poder da graça é muito maior do que do poder do pecado. Muita gente nos acusa dizendo que essa mensagem que vocês pregam produz crentes licenciosos, crentes que vão viver uma vida torta. Mas é o contrário, querido. A graça que produz verdadeira liberdade. 1 Coríntios 15:56 diz que a força do pecado é a lei. Nunca se diz que a força do pecado é o amor de Deus, é a graça de Deus. Pelo contrário, Romanos 2,4 diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. É o amor e a bondade de Deus que produz no coração pecador constrangimento. Não a sua ira. Está me ouvindo? Não é a sua ira, mas muitos acreditam que o pecado é maior, o pecado é maior do que a graça. Não é. Se o pecado abundou, querido, a Bíblia diz que muito mais o dom da graça será abundante sobre as nossas vidas. Digam amém, glória a Deus. Querido, verso 17. Esse particularmente eu gosto muito desse. Diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Então a ofensa de um, diz Paulo, né? É Adão por meio dele. Por meio dele a morte reinou. Mas aí Paulo agora, mais uma vez, diz o quê? Muito mais. Muito mais o quê? Os que recebem. Os que recebem duas coisas: a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha, se pelo pecado de um, olha o que está dizendo, se pelo pecado de um
todos se tornaram escravos, por causa do pecado de Adão, nós nos tornamos escravos. Mas aí o Senhor agora não apenas nos liberta da escravidão. Porque um escravo que foi liberto da escravidão, o que ele é na verdade? É um escravo livre. Mas continua sendo um escravo. É um escravo livre, mas é um escravo. Deus não enviou o Senhor Jesus para ser o rei dos escravos. Quem é o rei dos escravos? É o diabo. Jesus é o rei dos reis. Rei dos reis. E sabe por que ele é o rei dos reis? Porque cada um de nós aqui, que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, fazemos o que agora? Fazemos o quê? Reinamos em vida. Reinamos em vida. Está me ouvindo? Então a obra de Cristo foi muito mais do que fazer você deixar de ser escravo. Não, você não é apenas um ex-escravo, isso já passou. Eu vou fazer de você agora um governante. Eu vou fazer de você agora um rei sacerdote. E você agora pode reinar sobre as circunstâncias. E não é reinar sobre as pessoas. Não, é reinar sobre as circunstâncias. Muitos crentes não reinam em vida. Quando você vive debaixo de opressão, quando você vive debaixo de depressão, quando vive debaixo de angústia permanente, escravidão, certos tipos de pecado, você não está reinando em vida. Não quer dizer que você não é salvo. É salvo, mas não está reinando em vida. Então, o que é a única causa para um crente não reinar em vida? É porque não tem desfrutado da abundante graça e o dom da justiça. Oh Deus Pai, dom da justiça. É porque não tem desfrutado de abundante graça. E o que mais? O dom da justiça. Graça abundante é para aquele quem está precisando mais. Quem precisa pouco é só graça. Mas quem precisa muito é graça abundante, meu irmão. Glória a Deus. Sabe qual que é o dia de você reinar em vida? É o dia em que você precisa de mais graça. Naquele dia que você fala, meu Deus, hoje eu vou precisar de muita graça. Meu Deus, eu tenho errado tanto. Meu Deus, como eu estou fora do padrão. Esse é o dia que você reinar em vida. Porque a promessa é você recebeu graça abundante. Nós pensamos sempre que quem reina em vida é melhor crente. É o crente que não erra, tal crente não existe. Mas ele pensa que existe. A pessoa que não erra, esse é o mais fiel. Então eu acredito que o pastor tal reina em vida. Eu acredito que os líderes tal reina em vida. Mas eu não, estou longe disso. Preste atenção, meu querido. A promessa de reinar em vida é para aquele que recebe graça abundante. Então o dia de reinar em vida, o dia de pedir os pedidos maiores, é o dia que o diabo diz que você merece menos. É nesse dia que você vai reinar sobre as obras do inferno. Só que em vez de fazer isso, alguns crentes ainda tentam merecer. Eles ainda querem merecer a bênção. Eles querem se qualificar para a bênção. Ele não consegue acreditar que vai receber de uma forma completamente graciosa, sem mérito nenhum. Aí quando ele tenta merecer, ele anula a graça. Não pode fazer. Não reina em vida, mas você não precisa apenas da graça abundante. Você tem também que desfrutar do dom da justiça. O que é o dom da justiça? A justiça é ser declarado sem culpa. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse anteriormente? Então, o que é o dom da justiça? É o dom de ser inculpável, inimputável. Você não é mais culpado. Você recebeu o dom. O que é o dom? O que é um dom? Dom é um presente. O que é um presente? Então, o que se espera de alguém que recebe um presente? Primeiro que você não pergunte o preço e não tente pagar por ele. Não posso receber isso porque
receber isso de você de uma forma alguma. Não, não quero, eu quero pagar. Então quanto é? Isso é um insulto. Você não tenta pagar um presente. É um insulto. Quando você faz isso, você está insultando a pessoa que está dando presente. Você não tenta pagar pela bênção. Não insulte a Deus. O evangelho é uma questão de receber. É receber de graça. Segunda coisa, o que se espera de você é que se aceite o presente. Por quê? Porque rejeitar o presente é um insulto maior ainda. Não, eu vou aceitar. Não vou aceitar. Eu mesmo vou me justificar. Eu mesmo vou me qualificar. Não viva assim, meu irmão. Não viva assim, meu irmão. Oh Deus, não viva assim hoje, meu irmão. Não viva assim. Deixe que a qualificação venha dele na sua vida, do Senhor na sua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor me dê graça de ser um bom entregador de presente hoje, mas que o Senhor te dê sabedoria para ser um bom recebedor também, meu irmão. Não caia na acusação do que vão te dizer. Você só fica atrás de bênção, atrás de bênção, atrás de bênção. Sim, o seu Deus é um Deus de muito mais. Quando você pensa que já tem de tudo, Ele te oferecendo muito mais. Tá me ouvindo? Porque Ele é o abençoador. Apenas diga para o Senhor: sim, Senhor, eu recebo, é meu, o Senhor já me deu, é meu, eu quero. Aleluia! O Senhor é tão bom na sua graça. Ele nos coloca num banquete extraordinário. Só temos que desfrutar da abundante graça e o dom da justiça. Por último, Romanos 5, verso 20. Romanos 5, 20. Diz assim: Olha o que está escrito. A lei veio para fazer com que... A lei veio para fazer o que, meus irmãos? Para aumentar o mal. Puxa vida! Isso é um negócio que assusta, porque tem pastor que acha que quando a igreja está precisando de santidade, ele tem que pregar os mandamentos da lei. Ele vem e prega a lei. Mas aqui Paulo está dizendo que a lei veio para aumentar o mal. Então ele está jogando na verdade, mais é gasolina no fogo. Ele está piorando muito o problema. A lei veio para aumentar o mal. Agora, não é que a lei produz o mal, ok? A lei é boa, a lei é perfeita. O problema da lei é que ela não pode aperfeiçoar você. A lei só consegue mostrar o que está dentro de você. Só isso. Ela mesmo não produz o mal, mas ela faz com que o mal aumente. Por quê? Porque o mal está na carne do homem. E o mal vai aparecer. Então a lei foi dada para isso, para mostrar o pecado. E em vendo o pecado, a vontade de Deus é que o pecador clame por graça, clame por favor imerecido. A lei veio para aumentar o mal. Mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus, o que, meus irmãos? Aumentou muito mais. Na outra tradução diz superabundou. Só para você entender o nível do muito mais. É superabundante, é transbordante. Onde o pecado aumentou, onde o pecado tem assediado, a graça de Deus vai aumentar muito mais na sua vida. A graça de Deus disponível, meu irmão. Mas muitos de nós não confiamos nessa graça e ainda tentamos lidar com Deus com algum tipo de troca. Eu te dou a minha obediência e o Senhor me dá as suas bênçãos. Não funciona assim. Não funciona assim. No verso anterior, vamos ler o verso 19. Assim diz. Diz assim. Pode ser atualizado. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram, o que, meus irmãos? Pecadores. Então a obra de Adão, eu vou encerrar com isso aqui, mas preste atenção. A obra de Adão foi essa. Quando ele pecou, os homens se tornaram pecadores. Preste atenção nisso. Na Bíblia,
pecador não é o que comete pecado. Na Bíblia, pecador é aquele que nasceu assim, nasceu com a natureza pecaminosa, que ele herdou dos seus pais, que herdaram de Adão, herdaram dos seus pais, que herdaram dos seus pais, herdaram de Adão. Então essa é a definição de Bíblia, essa é a definição bíblica de pecador. Então, mesmo que houvesse uma pessoa aqui na Terra que não tivesse pecado, ainda assim seria o que? O pecador. Por quê? Porque essa é a sua natureza. Mas isso não existe. Mas é como um bebê. Um bebê, ele não tem pecado. Ele não cometeu pecado, nenhum pecado. Não é verdade? Mas um bebê já é pecador? Sim ou não? Sim, porque ele nasceu de novo, nasceu de você. Então ele recebeu como herança. Então é como se ele fosse, eu sempre gosto de comparar com uma arvorezinha. Ele é uma mangueira. Mangueira produz o quê? Manga. Pecadeiro produz pecado. Então ele é um pecadeirozinho. Pecadeirozinho. Então se você vê uma pequena mangueira que nunca deu manga, você é capaz de identificar que ela é mangueira? Sim ou não? Eu sou. Então, se eu ver uma goiabeira, eu sei, goiabeira. Se eu vir uma jabuticabeira, eu sei, é um jabuticabeira. Mesmo que não deu nem uma jabuticaba ainda. E se eu ver um bebê que é um pecadeiro, eu sei que ele é pecador. Mesmo que não tenha cometido nenhum pecado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, tem algo que o homem possa fazer para mudar isso, meu irmão? Não tem. As pessoas que estão lá fora, que ainda não creem na obra de Cristo, elas são esse pecador. Mas vamos imaginar que eles hoje resolvessem se comportar bem. Vamos supor, né? Fazer coisas moralmente corretas, ajudar os necessitados do Rio Grande do Sul, fazer coisas boas. Essas coisas boas mudam a condição dele? Sim ou não? Não. Continua sendo pecador? Sim. Mesmo fazendo coisas boas? Então é possível um pecador fazer coisas moralmente boas? Sim. Mas isso não muda o que ele é. Ele continua sendo pecador. Essa foi a obra de Adão. Mas a Bíblia diz que a obra de Cristo é o quê? Muito maior. Muito maior. É muito maior. É muito mais. Uma vez que você creu, você nasceu de novo. Foi justificado, você agora é um pecador. É um pecador? Que você agora é um justo, santo, salvo, nova criação. Quantos dizem amém? É isso que você é. Então, o homem é um pecador lá fora por causa da obra de Adão. Nós somos justos por causa da nossa obra? Não, por causa da obra de Cristo. Mas hoje você amanheceu, vamos supor, né, mal-humorado, você não está fazendo, você está fazendo coisas que não devia fazer, está cedendo às tentações pecaminosas. Você pecou. Eu pergunto para você, o seu pecado tem poder de mudar o que você é agora? Se tivesse, isso significaria que a obra de Cristo era menor do que a de Adão. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas é exatamente isso que muitas igrejas pregam todo domingo. Na hora que você peca, você não é mais santo. Você não é mais justo, você não é mais filho, você perdeu até a salvação. Tudo foi embora porque você pecou. Mas o ímpio não pode se tornar justo fazendo bem, porque a obra de Adão é muito forte. Mas para esses pastores, a obra de Cristo é tão pequena, tão desprezível, que qualquer coisa que você faça tem o poder de desfazê-la. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui, filho. Nada pode alterar a obra de Cristo na sua vida. Nada pode alterar a obra de Cristo na sua vida, filho. Pastor, mas eu pequei e continuo sendo santo. Eu te pergunto, o ímpio, o pecador, que está fazendo coisas boas, ainda continua sendo pecador? Ele é um pecador que faz coisas boas. E um justo que resolve fazer coisas erradas continua sendo justo? Ele é apenas um justo fazendo o que não devia. Você não é definido, meu querido, mas pelo que você faz, querido. Você é definido pelo que Cristo fez. Cristo já fez.
Por isso você pode ter segurança eterna. Está me ouvindo? Você é luz, você não é mais trevas. Você foi transportado do império das trevas para o reino da luz. Antes você estava em Adão, mas agora você está em Cristo. Você não é luz que de repente vira trevas, que vira luz de novo. Você não é alguém que está em Adão hoje, depois está em Cristo, depois volta em Adão, depois está em Cristo. Não, você está permanentemente em Cristo. Você é permanentemente cidadão da luz. Você é luz. Está me ouvindo? Você é a nova criação. Você não pode ser nova criação hoje, amanhã ser velha de novo. Não, você não. Você é nova criação. E é isso que você é, se você creu na obra de Cristo. Você é salvo. Você não é salvo hoje, deixa de ser salvo amanhã. Não. Eu conversava com o irmão pelo WhatsApp, que eu tenho feito sempre agora, e esse irmão me dizia, e ele falava, pastor, mas como que é assim? Quer dizer que eu peco e eu não perco a minha salvação? Eu disse para ele, falei, irmão, procure entender a incoerência disso. Você crê que Jesus morreu para te perdoar o pecado? Mas depois de salvo, ele te manda para o inferno porque você pecou? Não faz sentido, querido. Pois ele morreu para te perdoar o pecado. E agora você é salvo. Se você pecar, ele fala, agora é tarde demais, vai para o inferno. Quer dizer que aquele que morreu pelo seu pecado vai te condenar por causa dele agora? Não faz sentido. Se você crê no perdão, crê para valer, querido. Porque ele é muito mais do que você pensa. É muito mais do que você imagina. Você é justo. Vou falar só mais uma coisinha para você. Cristo ressuscitou dos mortos. Ele tinha que ressuscitar. Por que que ele tinha que ressuscitar? Para provar que não tinha pecado. Porque somente o sangue do homem sem pecado poderia nos salvar. Mas como nós saberíamos que o sangue dele foi aceito ou não? Diz a Bíblia que pela ressurreição. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Onde tem pecado, o resultado é ele morreu. Ele morreu. Se ele tivesse continuado no túmulo, era prova de que o sangue não tinha sido aceito. Mas no terceiro dia, a morte não pôde segurá-lo. E ele se levantou para nossa justificação. Em outras palavras, olha para cá, olha para cá. Olha para cá, a Bíblia diz que a prova que Cristo não tinha pecado é que ele ressuscitou. Mas vou te contar uma boa notícia. Talvez você não percebeu ainda. Ele não ressuscitou sozinho. Você ressuscitou com ele também. Se você ressuscitou com ele, o que isso significa? Que você é o quê? Sem pecado. Justo como ele é. A ressurreição é a prova. Ah, pastor, não consigo entender. Tudo bem. Mesmo que você não entenda, apenas crê no que está escrito. Quando ele morreu, você morreu com ele. E quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele também, para uma nova vida. Por isso o pecado não tem mais lugar na sua vida. Não estou dizendo que você não possa pecar, no sentido de a possibilidade do pecado. As citações estão aí, olha para cá. É como uma barra de ouro, você mudou de natureza, a sujeira não gruda mais em você. Meu anel de ouro às vezes vai ficando de uma outra cor, mas eu pego ele, coloco ali numa água com sabão, aumenta a temperatura um pouquinho e ele volta a brilhar de novo. Talvez você chegou aqui hoje também dizendo, eu tô sujo, você é essa barra de ouro. Existe uma cachoeira de água viva do Espírito. Essa água só passa em você e você começa a brilhar novamente. Não tem esse negócio de eu vou encerrar com essa ilustração. Você era uma lagarta. Mas aconteceu uma metamorfose em você. Você foi transformado em borboleta. Antes você comia folha, agora você come néctar. Antes você era feia, até repulsiva. Mas agora tem uma glória sobre você. Uma leveza que você não sabe explicar. Mas aí você é a borboleta. Pousou inadvertidamente.
no estrume, na sujeira. Pergunto para você, vai voltar a ser lagarta de novo? Olha aí, pousou na sujeira, vai voltar tudo de novo, volta, tem volta para ela? Ela vai levantar dali e vai voar, porque a nova natureza dela é das flores, é do néctar. Essa é a nova natureza da sua vida também, meu irmão. Fique em pé onde você está. Se você crê que é há muito mais do que você tem recebido, erga suas mãos para o céu nessa hora, meu irmão. Durante um minuto, apenas dê graças àquele que é, àquele que há de vir. O Senhor Deus gracioso, que está aqui para fazer muito mais. Se você entrou aqui hoje e você nunca confessou a Jesus como Senhor, e você hoje quer fazer isso, eu convido você a se colocar a sua mão. Convido você a colocar a sua mão no seu peito agora e vamos juntos fazer essa confissão como igreja. Feche seus olhos. Diga: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Diga: eu reconheço, eu sou pecador, mas eu creio que na tua cruz, o teu sangue me perdoa, me lava, me purifica. Diga: eu creio, o Senhor ressuscitou e me dá uma nova vida. Diga: Senhor Jesus, escreve meu nome no teu livro, muda minha história, faz de mim uma nova criatura. Diga: eu creio que eu sou salvo, porque sou perdoado, porque eu confesso com a minha boca e creio que com o meu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Alguém diga aleluia. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, querido. E quer fazer ainda muito mais na sua vida. Talvez para você foi só um começo hoje. Ainda há muito mais. Fala pro seu vizinho: irmão, ainda há muito mais. Desfrute. Ao fazermos isso, estamos encerrando a nossa reunião. Tem uma semana abençoada, irmãos. Glória a Deus. Aleluia.